Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. A Bíblia afirma que Deus é de ordem e não de confusão. Segundo a lei da entropia, o universo caminha da ordem para a desordem. Isto é, está num processo em direção ao caos. Esta condição é totalmente contrária à natureza divina. Devemos entender, tanto pela Bíblia como pela ciência, que o universo existente está sendo demolido para dar lugar a outra realidade. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Apocalipse 21, versículo 5. Uma das marcas da nova criação será a ordem e a harmonia entre os elementos e as criaturas. Como os cristãos e a igreja fazem parte desta nova criação, devem deste modo refletir estas qualidades em si. Este é o assunto de hoje. Uma vida bem ordenada, organizada, reflete o ideal de Deus para a sua criação. Uma das palavras que a Bíblia usa para pecado é iniquidade. Iniquidade sugere desordem, pois é a qualidade do iníquo, isto é, daquele que não obedece às leis, às regras. Onde há pecado, há iniquidade, desordem e, consequentemente, bagunça. Veja se esta não é a característica deste mundo que jaz no maligno, que jaz em pecado. A boa ordem faz parte da natureza divina. A palavra ordem aparece dezenas de vezes na Bíblia, indicando uma condição ideal para Deus agir. A criação, por exemplo, foi feita em ordem. A entrada na Arca de Noé foi em ordem. Israel, o povo da antiga aliança, tinha que ter ordem no culto e na vida. No Novo Testamento, vemos na realização dos milagres de Jesus a evocação da ordem. Jesus, antes de multiplicar os pães, pediu para que a multidão se assentasse em ordem. Paulo ordenou à igreja em Corinto que tivesse ordem em seu culto. E Tito foi enviado à igreja em Creta, porque esta igreja precisava ser ordenada. Precisavam as coisas ali serem colocadas em ordem. A ordem estabelecida para a ressurreição dos mortos, 1 Coríntios 15, verso 23. Até no arrebatamento da igreja encontramos a ordem. Diz a palavra de Deus: nada acontecerá até que se toque a última trombeta. 1 Coríntios 15, verso 52. E diz a Bíblia que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e depois os vivos serão transformados. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Se Deus prima tanto pela ordem e pela organização, deveríamos atentar para isto. Você não acha? A igreja hoje está como a igreja de Creta, carente de ordem. Ordem no culto, ordem nas programações e na vida dos crentes. Vejam só, Deus já não ocupa o primeiro lugar na vida de muitos cristãos. Seu reino é preterido em lugar de outras coisas. A família perdeu o lugar para os negócios. E o dízimo deixou de ser as primícias para muitos crentes.
O dia do Senhor já não é considerado. Lideranças não são respeitadas. Muito menos se respeitam os mais velhos, os portadores de deficiência, as crianças, as gestantes e vai por aí afora. Basta verificar como agem as pessoas nos nossos eventos, nas nossas programações. É um atropelando o outro, na ânsia de ser servido, na ânsia de ocupar os primeiros lugares. Para os cretenses de hoje, Jesus tem os seus títulos e ele os envia com a mesma missão e com a mesma autoridade: colocar em ordem as coisas. Esta não é uma missão fácil para líderes e muito menos para os pastores, mas foi para isto e para esta hora que Deus nos chamou. A igreja de hoje tem uma necessidade gritante de estabelecer ordem em sua vida, em sua programação, em suas realizações. Assim cremos.